Olá, bem-vindo ao canal Top Fatos. Hoje traremos um conteúdo para lá de especial. Quem não gosta de viajar com a imaginação e se deslocar para tempos antigos? Hoje vamos falar de um período da história conhecido como Antiguidade, espaço de tempo que durou de 4000 a.C. e foi até 476 d.C., era da codificação da escrita, findando na queda do Império Romano no Ocidente, quando deu início à Idade Média. É nesse período que o desenvolvimento das civilizações greco-romanas, egípcias e chinesas começou a acontecer, junto com outros povos da região da Mesopotâmia, povos persas e arábicos. Na África, grandes impérios foram levantados, como o suntuoso Império Núbio e Beninês. Foi nessa época fascinante que também foram construídas as 7 maravilhas do mundo antigo. Antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber nossas novidades. A importância histórica da Grécia é gigantesca para o mundo ocidental. O país é conhecido como o berço da filosofia, da política, da democracia, da literatura, do teatro e de outras grandes artes para o mundo indo-europeu. Tudo isso foi criado ou descoberto na Grécia e depois foi desenvolvido e aprofundado em outros países e regiões. Os gregos gostavam muito de listas, então eles decidiram montar uma com 7 maravilhas arquitetônicas que ficavam na região do mar Mediterrâneo. Eles escolheram apenas 7 construções porque acreditavam que o número 7 representa a perfeição, que era mágico. Os principais nomes que formularam essa lista foram Heródoto, do poeta Antípatro de Sidon e do matemático Filão de Bizâncio. 1. O Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes foi a última maravilha a ser construída, e ela não ficou de pé por muito tempo. Essa estátua incrível, atribuída ao deus Hélio, levou 12 anos para ser construída e ficou de pé por apenas 55 anos. Ela foi construída como forma de celebrar a vitória da ilha de Rhodes depois de uma tentativa de invasão da Macedônia. Inclusive, os construtores usaram partes do armamento dos inimigos para construir a estátua. A estátua tinha 32 metros e algumas imagens mostram o deus Hélio segurando uma tocha ou uma lança. Cada especialista tem uma opinião divergente, mas a grande maioria mostra ele com as pernas abertas para que as embarcações passassem por baixo dele. Só que essa era uma técnica que ainda não tinha sido desenvolvida pela engenharia da época, por isso ninguém sabe como ela realmente era. Tudo o que se tem certeza é que em 226 a.C. um terremoto a derrubou e os pedaços que caíram ficaram ali por 800 anos, atraindo um monte de gente para ver. Ao que parece, não quiseram reconstruir a estátua porque acharam que o deus Hélio estava ofendido. No século VII, a ilha foi invadida por estrangeiros, que não davam a mínima para a obra. Então pegaram todo esse material e venderam. Estima-se que mais de 900 animais foram usados para transportar o que sobrou do colosso. 2. Os Jardins Suspensos da Babilônia. A Babilônia é uma das primeiras civilizações da qual a gente tem registro. Existem muitas descrições gregas e romanas escritas de forma detalhada sobre os jardins. Esse povo mesopotâmico se fundou no território que hoje chamamos de Iraque, mas, independente de onde for, se ele for real, ele tinha uma arquitetura muito adiante do seu tempo. Manter um jardim onde há desertos gigantes não é fácil. Acredita-se que a irrigação desse jardim acontecia através de bombas e tubulações que vinham do rio Eufrates, e eles traziam os melhores jardineiros para trabalhar no lugar. A estrutura era composta por 6 terraços e várias colunas que apoiavam os andares superiores. Tinham um montão de estátuas com uma série de jardins e uma grande variedade de árvores que davam diversos frutos. E como a estrutura era por andares, ela passava a impressão de que era uma montanha de flores. Algumas lendas dizem que o rei Nabucodonosor II mandou construir esse lugar em 600 a.C. para agradar sua esposa que sentia falta da sua terra natal. 3. Pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé, no Egito, são a única maravilha que ainda está de pé. Elas, na época, já eram as mais antigas, e são as únicas que ainda estão aí. São 3 pirâmides ao topo, mas há quem diga e discuta que apenas a maior delas, a pirâmide de Quéops, que é considerada uma maravilha. Quéops era o nome do faraó para o qual a pirâmide serviu de tumba, mesmo que haja estudos que digam que ela não servia para isso. Já abriram o sarcófago dele e não
não acharam nada. Ela foi construída em 2500 a.C. Hoje nós estamos 2021 anos depois dele nascer, ou seja, em recorte de tempo, Jesus estaria mais perto de usar um iPhone do que de assistir à construção da pirâmide. Até o século XIV, ela era a maior estrutura construída por um ser humano. Com 150 metros de altura, era revestida de calcário, mas esse calcário já não está mais lá, seja por forças humanas ou por forças naturais. Estima-se que ela levou 14 anos para ser construída e ainda há muitos debates sobre como a construíram, mas acredita-se que mais de 100 mil pessoas trabalharam nessa obra e que eles usaram mais de 3 milhões de blocos. 4. Mausoléu de Halicarnasso. A palavra mausoléu vem de Mausulo, que era o nome de um rei. Halicarnasso fica onde hoje está a Turquia, essa cidade dórica da costa sudoeste da Ásia Menor, hoje conhecida por Bodrum. O rei Mausulo, governante do lugar, gastou muito dinheiro para fazer de lá um paraíso na terra. Ele também dizia que quando ele morresse, seu túmulo deveria ser uma construção espetacular. Algumas fontes dizem que essa construção começou quando o rei ainda era vivo, mas há um consenso que diga que a esposa dele, que também era sua irmã, ficou arrasada com a morte do rei e decidiu construir esse monumento. O lugar tinha 36 colunas de mármore e o chão e as paredes eram revestidas com mármore branco. Ao redor da construção havia várias esculturas de leões, que, segundo as lendas, protegiam o lugar. E também havia diversas estátuas daqueles que seriam os antepassados do rei. Essa estrutura fica em cima de uma colina. No topo do mausoléu ficava uma escultura de 4 cavalos puxando uma carruagem e tinha mais de 40 metros de altura. Ele ficou pronto em 350 a.C. e foi um terremoto que levou ele ao chão. 5. Estátua de Zeus. O escultor Fídias ergueu uma estátua do principal deus grego em 435 a.C. Ela tinha 12 metros e levou 8 anos para ficar pronta. Ela ficava dentro de um templo e acredita-se que o escultor errou no cálculo do tamanho da estátua, porque ela quase batia no teto do templo. As pessoas até diziam que se Zeus se levantasse, ele iria arrancar o teto do templo. Essa estátua de Zeus foi feita com a testa franzida, o que o deixava com uma expressão de bravo e imponente. Os olhos dele eram feitos de turquesa, e a coroa de louro que ele tinha na cabeça era banhada em ouro, e na mão dele tinha uma escultura da deusa grega da vitória, chamada Nike, sim, como a marca do tênis. Conta-se também que o imperador romano Calígula queria levar a estátua para Roma e colocar a cara dele na cara de Zeus, mas a estátua não foi para Roma, e sim para a então chamada Constantinopla. 6. Farol de Alexandria. Esse item quase não entrou na lista. Na época, a escolha do farol de Alexandria foi muito questionada. Como as águas do porto de Alexandria eram bem difíceis de serem navegadas por serem muito rasas e terem muitas rochas, o matemático Ptolomeu contratou um engenheiro para construir uma estrutura que fosse ajudar essas embarcações. Essa estrutura foi levantada na ilha vizinha de Faros, e é daí que vem o nome farol, e ela era a única maravilha que tinha um uso prático. Acredita-se que essa estrutura tinha 140 metros de altura e sua fogueira podia ser vista a 50 quilômetros de distância, com a ajuda de espelhos. Ela tinha uma base quadrada e 3 torres. A primeira torre era retangular, a segunda era octogonal e a terceira era circular. E para subir até o topo era só subir uma rampa em espiral que tinha por lá. O farol levou mais de uma década para ficar pronto, e além das pirâmides do Egito, essa foi a maravilha que mais durou. Com o tempo, ele foi ficando esquecido, até que em 1375 um terremoto derrubou ele de vez, mas o governo egípcio já declarou que tem planos de reconstruir essa maravilha. 7. Templo de Ártemis. Provavelmente a maravilha mais grandiosa dessa lista era o Templo de Ártemis, em Éfeso. Um dos autores dessa lista uma vez disse que todas as outras maravilhas ficavam às sombras do Templo de Ártemis. Ela foi destruída e reconstruída pelo menos umas 7 vezes, seja por inundações, seja por incêndios ou pela invasão dos ostrogodos. Foi no ano de 401 que eles desistiram de reconstruir o lugar. Dizem que um dos motivos é que não havia mais a
mesma devoção à deusa Ártemis e as ruínas do lugar ficaram soterradas até 1870. Ainda tem uma coluna original no lugar e várias partes da obra se encontram no Museu de Londres. Ela se localiza em Éfeso, onde hoje é a Turquia, e tinha uma área de 6.000 metros quadrados. O templo era rodeado por 127 colunas, sem contar pelas inúmeras esculturas e estátuas que tinham por lá. Sua estátua mais famosa era a estátua da deusa a quem o templo era dedicado, a deusa Ártemis. A estátua era feita de ouro, prata e ébano, e tinha 15 metros de altura. Sabemos que há contestações sobre cada uma dessas obras. Algumas localizações variam dependendo das fontes, e as datas também não são muito precisas. E aí, na sua opinião, qual desses monumentos é o mais bonito? Queremos saber o que você acha, então corra para os comentários e nos deixe saber. Também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com um amigo. Obrigado por assistir e até a próxima!